Isaías 40, do 12 ao 31. Pode projetar o texto. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar em sacrifício, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, obrigado por este sonho maravilhoso que o Espírito do Senhor concedeu a Eleusa e a família dela. O Senhor é esse Deus, o Deus que fortalece, o Deus que cuida na individualidade, o Deus que não falha. E é sobre o Senhor que eu quero falar agora. E eu peço uma capacitação sobrenatural do Espírito para poder pregar esta mensagem. Especialmente porque fala de Ti, meu Deus. E eu quero ser fiel àquilo que o Senhor é. Quero pedir que o Senhor me use nesta hora. E peço também que o Senhor fortaleça aquele que está cansado. Aquele que está sem vigor, que o Senhor, pelo Teu poder, renove nesta hora. E que todas as pessoas aqui fitem os olhos exclusivamente no Senhor. Quero repreender toda a ação do inimigo que tem se levantado contra a salvação do Senhor, contra o poder do Senhor de renovar.
Quero repreender todo demônio enviado contra cada pessoa aqui para mantê-la escrava, para mantê-la presa numa angústia, numa fraqueza, numa depressão. E meu Deus, que hoje seja noite de fortalecimento completo, de renovo para o teu povo, a partir do Senhor e não de mim, a partir da tua palavra. É o que eu te peço com todo o meu coração, confiado no nome de Cristo Jesus, nome de força e nome de poder. Em nome dele, amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Irmãos, eu orei pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, e o Senhor colocou essa palavra, enquanto nós estávamos lá na praia. Nós tiramos estes dias e fomos para o Guarujá com a Sarinha. Na realidade, nosso intento era ir para Campinas, e eu cheguei a olhar um hotel lá em Campinas, um hotel fazenda, e achei um hotel muito barato, R$700 por 4 dias. A família toda, 4 pessoas. A Sarinha ficava com a gente, ela não podia vir aqui, que ela tinha plantão no meio do feriado, e ela ficou vários dias sem poder vir, veio só no aniversário, e depois vai entrar em uma série de plantões. Então podia baixar um pouco o retorno, ele está bem alto agora. O meu intento da Tereza era ficar com ela. Aí nós olhamos esse hotel lá naqueles sites de hotéis, e um passeio de Maria Fumaça. O passeio de Maria Fumaça de 3 horas e meia era metade do hotel para os 4 dias. Aí tudo bem, né? Eu tinha tenho uma ovelha lá em Belo Horizonte, Dona Ideu, uma velhinha, que quando ela vai gastar algo que ela não pode, vai fazer um sacrifício, ela fala assim: eu vou quebrar o vaso de alabastro. Sabe o vaso de alabastro que foi quebrado sobre Jesus? Aí, quando ela liga para fazer um interubano demorado, ela fala: estou quebrando o vaso de alabastro. Aí fala: vamos quebrar o vaso de alabastro. Aí eu fui olhar no hotel, lá no mesmo site de hotéis, achei um no Guarujá, a 1 quarteirão da praia, por R$1.000. Quem vai a Campinas, escorrega para o Guarujá, né? E nós fomos, pegamos a Sarinha. Eu estava lá na praia, irmãos, meditando e observando a praia, e reparei nas coisas fortes. Como existem coisas fortes que Deus criou. Nós que não notamos. Existem tantas coisas fortes. Ali na praia, o vento é extremamente forte. O vento soprou, nós chegamos, estava um dia claro, no dia seguinte ficou tudo nublado. E soprava um vento frio, o dia inteiro, 2 dias, e de repente soprou um vento a noite inteira, e no sábado amanheceu clarinho. O vento é extremamente forte, e quando ele sopra para valer, ele é destruidor. Na minha época de exército, eu acampei na Serra da Piedade e peguei ventos que entortavam as barracas a 90 graus. O vento é extremamente forte. As ondas do mar, a energia do mar é uma coisa impressionante, não para de vir onda. Se você tiver ali tempo, e todo mundo que vai para a praia tem tempo, porque não tem nada para fazer, dá para você contar o ciclo de ondas, é interminável, a energia que flui ali do oceano. E queridos, aquele vai e vem de ondas é pura força, é pura energia. A chuva é extremamente forte. Nós sabemos que quando ela vem na sua força, na sua pujança, ela é destruidora. O próprio mar, se resolver, como se ele tivesse capacidade pessoal, vir num tsunami, nada segura as águas. Queridos, nós temos aí conosco a força da gravidade. Tem força no nome. É tão forte que para sair desse planeta é preciso usar uma força de combustão gigantesca. Não é qualquer explosão que leva um avião, um foguete para fora da atmosfera. Essa força que nos faz ficar presos ao solo, que para que nós saiamos, nós temos que pular, é a força da gravidade. Alguns de nós, né, Delson, assim, somos mais, conhecemos a força da gravidade com mais intensidade. Queridos, Deus criou em todos os lugares
metáforas da sua força. Se entrarmos no corpo humano, e eu escrevi sobre isso, nosso coração não para. Basta nos alimentarmos um pouquinho e o coração bombeia continuamente. Sangue no corpo inteiro. Enquanto eu falo aqui com você, mesmo sentado, o seu coração não para de bombear. É uma máquina. Se você for olhar os seus glóbulos brancos, meus irmãos, vocês não sabem como eles são fortes. Quantas enfermidades se abatem e atacam o meu corpo e o seu continuamente. Quando eu e você ficamos doentes com uma das enfermidades, umas 50 foram vencidas pelos nossos glóbulos brancos. E se extrapolarmos a atmosfera e começarmos a examinar as estrelas, aí nós vamos ver o que é força. Um astro como o nosso, uma estrela como a nosso Sol, que queima continuamente, explosões intensas, o fogo não para de queimar. Eu não sou evolucionista e considero essa teoria diabólica, mas se fôssemos evolucionistas, nós teríamos que fazer um exercício louco de mente, de achar que o fogo do Sol tem queimado por 14 bilhões de anos, sem parar. Você consegue imaginar o que é isso? Um fogo que não para de queimar há 14 bilhões de anos. Imaginá-lo queimando há 10 mil anos já é muita coisa. Queridos, o Senhor criou todas estas coisas para mostrar como Ele é forte. O meu Deus, o seu Deus, é força pura. E é sobre isso que eu quero falar. O Deus que fortalece, que colocou metáforas em todos os lugares de sua própria força. A impressão que me deu ali na praia é de duas crianças brigando, e antigamente quando as crianças brigavam, eu não sei se é assim hoje, mas as crianças brigavam, aí uma falava para a outra assim: eu vou chamar meu pai. Aí o outro falava assim: o meu pai é mais forte do que o seu, vai bater no seu pai. Vai bater no seu pai. Queridos, o meu pai bate em qualquer um. O meu pai tem essa força. E ele resolveu mostrar em todos os lugares para os quais nós olharmos. Se olharmos para dentro de nós, se olharmos para fora de nós, se levantarmos os olhos aos céus, nós vamos ver com certeza que o nosso Deus é forte. E eu quero então discorrer com vocês 4 pontos sobre a força de Deus. Primeiro deles, Deus é naturalmente força. Você pode repetir comigo? Deus é naturalmente força. Ele é força. Ele é força como Criador. Como Criador, o Senhor simplesmente desejou. E o que Ele desejou veio a existir. Nós estamos acostumados a ler, a ouvir e a teologizar, dizendo que o Senhor criou pela sua palavra. Criou do nada, faça-se, e se fez. Quando o Mateus era pequeno, eu acho que era o Mateus ou a Sara, agora a Tereza vai me ajudar, perguntaram assim para ela, falaram assim: quando Deus disse, faça-se a luz, que idioma Deus falou? Não é uma boa pergunta? Quem? Foi a Sarinha. Que idioma que Deus falou? Na realidade, queridos, Deus não precisa nem falar. Ele é forte na sua natureza. Ele é o único que ao pensar, as coisas acontecem. O único que quando diz, o poder da sua palavra entra em ação, porque a força emana dele. Deus é força como Criador. Ele é o Criador que cria, e Ele cria o que está na cabeça dele. Nós fomos lá no aquário de Guarujá, irmãos, como Deus é criativo. Quantos peixes loucos, alguns são horrorosos, são feios mesmo, mas com detalhes maravilhosos. Outros são lindos, multicoloridos. Tem peixes minúsculos, microscópicos, e peixes gigantescos que atingem 3 metros de comprimento.
Descobrimos lá que o pinguim imperador chega a 1,37 m, do tamanho de algumas irmãs da nossa igreja. Imagina você encontrar um pinguim desse tamanho, de 1,37 m, você vai achar que é um garçom. Isso é um garçom. Queridos, o Senhor, Ele desejou e criou. É o que lemos aqui. Quem deu conselho? Quem deu sabedoria? Quem lhe deu uma prancheta de arquiteto ou de engenheiro para traçar a força que faz com que a onda venha e volte o tempo todo? Ele é força como Criador, Ele é força como mantenedor. Porque Ele criou o sol e Ele queima há cerca de 10, 11, 12 mil anos no máximo, o que já é um espanto. Ele queima sozinho. Ele está ali, Ele tem uma fonte de energia interna. Ele lança explosões e estas explosões atravessam o cosmos e chegam até a Terra. E se a Terra não tivesse um escudo atmosférico, ela seria dizimada. Ele mantém estas coisas acontecendo. Estes peixes que nós vimos no aquário, milhões estão nos mares e ninguém os alimenta. Várias das orquídeas, as mais belas, ninguém as vê. Elas nascem escondidas nas florestas, porque o nosso Deus forte mantém, sustenta, dá vida. Era isso que ele estava dizendo para Jó. Jó resolveu contender com Deus, e Deus diz: quem é você? Sou eu que mantenho, sou eu que mantenho as constelações unidas, e elas não se afastam. Sou eu que dou o sustento das cabras monteses, dos filhotes dos leõezinhos. Queridos, Deus é mantenedor. Você e eu estamos aqui porque Ele nos mantém. Nós fomos ao Guarujá e voltamos porque o Senhor nos manteve na estrada. Que é o homem para achar que ele se mantém pela sua força? O Senhor é força como Criador, o Senhor é força como mantenedor, o Senhor é força como alguém que intervém, e Ele gosta de intervir na história. Ele gosta. A Bíblia não é nada mais, nada menos do que o relato de Deus intervindo com força na história. Ele vem e então Ele separa o mar. Quem pode separar o mar? Quem criou o mar, quem mantém o mar, e diz: mar chega para cá, mar chega para lá. Ele intervém na história, quando na batalha Ele faz com que a lua não se ponha e o sol também não. E nós temos o atraso de um dia inteiro no calendário da raça humana. Queridos, o nosso Deus intervém na história quando vê a maldade do ser humano se multiplicando, e Ele então envia chuva, e chove copiosamente, a ponto de inundar a terra inteira. Queridos, esse é o Deus que intervém. Ele continua intervindo, e interveio a tal ponto, encarnando e se tornando alguém como eu e você, e pisando nesta terra, e pela sua própria força, vencendo a morte, aquela que ninguém vence, a não ser o nosso Deus. Queridos, a primeira verdade é que Deus, o meu Deus, o seu Deus, é naturalmente força, é forte. Ele é o seu Pai. Você pode dizer: o meu Pai é mais forte que o seu. Não existe ninguém igual a Ele. E queridos, o diabo tem lançado mentiras, porque tem feito o povo descrer de Deus. A evolução é uma mentira diabólica, para que as pessoas não creiam num Deus de poder, num Deus forte, num Deus que estala os dedos e as coisas acontecem. Tem lançado mentiras na cabeça dos cristãos, e muitos dos cristãos não têm um Deus forte.
E muitos dos cristãos são escravos do medo. Não tem coragem de dar um passo. O diabo tem colocado como que um véu para que as pessoas não enxerguem um Deus verdadeiro, vivo e forte. O diabo tem enganado as pessoas, o diabo tem enganado a igreja a respeito de quem Deus é. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia não deixa dúvidas, e se você conviver direto com o Senhor, você vai ver que o seu Deus, o seu Pai, é forte. E Ele é forte porque Ele é forte. Amém? Mas eu quero trazer uma segunda verdade. Não só nosso Deus é naturalmente forte, como Deus criou filhos fortes como Ele. Deus criou filhos fortes como Ele. Você pode repetir? Deus criou filhos fortes como Ele. A palavra de Deus diz que Ele resolveu criar pessoas à sua imagem e semelhança. E Deus é forte. Ele criou filhos fortes. Queridos, nós somos fortes porque nós somos de origem divina. Eu tenho estudado com os meus alunos que vêm na quinta-feira, e quinta-feira nós voltamos, paramos por causa do feriado, sobre o ser humano. E eu tenho lido com eles aqui que o ser humano não é um animal, o ser humano é da espécie divina. Nós somos completamente diferentes dos animais. Nós somos formados da mesma matéria física, mas nós somos de origem divina. O que há em nós não existe em nenhum animal na face da terra. E porque nós somos de origem divina, porque nós somos da espécie divina, nós trazemos a imagem e semelhança do nosso Pai e nós trazemos força. O Senhor criou gente forte, porque se parece com Ele. Mas o Senhor nos criou fortes porque nós somos humanos. Ser humano, na concepção do Criador, do progenitor, é ser forte. Então o Senhor chamou a mim e a você, quando nos formou, e já nos dotou com força. Não existe ser humano criado na face da terra que não seja forte. Sabia disso? Não, não é verdade. É verdade sim. O ser humano foi criado forte. Eu estava ali na praia com a Tereza, o Mateus e a Sara observando as ondas, observando os ventos, as nuvens. Mas na barraca do meu lado, havia uma criança com paralisia cerebral. E ele chegou mais ou menos junto com a gente, era uma família, e alguém cuidava daquela criança. E colocava ela naquela cadeira especial. Ele não comia sozinho, ele não conversava, ele não podia sair da sua cadeira, mas ele conseguia fazer algumas coisas. Eu fiquei observando aquela criança e vendo como ela era forte. Como aquele menino era forte. Às vezes amarravam a pipa no dedo dele, e na sua força para levantar os olhos, porque a cabeça pesada não permitia que ele levantasse o pescoço, ele conseguia ver um pouquinho. Quando ele via, ele sorria. Às vezes dava um tablet para ele, e ele com os dedos tortos, a mão torta, ele conseguia mexer no tablet, e eu fiquei observando como ele se realizava. Irmãos, e eu pensei ali, como a nossa escala de valores está completamente invertida e é infundada, porque na escala de valores da sociedade humana, a força é a pessoa sarada, é a mulher de corpo perfeito. São estas coisas que atraem, são estas coisas que nós queremos. E eis ali um ser humano, provavelmente, que ninguém quer. Mas nele havia força sobre-humana, e não só nele, nos pais que estavam com ele, na avó que cuidava dele principalmente, que era a pessoa que mais lhe alimentava, que conversava com ele. Quanta força! Queridos, a verdadeira força não está nem no sol, não está nem no mar, não está no vento, mas está no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós quisermos ver força de verdade, basta olharmos para o lado.
Somente o ser humano conseguiu modelar o mundo, construir aquilo que nós vemos, aquilo que nós usufruímos, a estrada pela qual eu viajei. O ser humano é extremamente forte. E ele é forte porque ele consegue vencer os seus problemas. Nós não precisamos ir além deste auditório. Quantas pessoas aqui são fortes porque têm vencido as suas dificuldades, têm vencido o câncer, como a Cris que enfrentou e tem vencido até agora. Aquelas irmãs que já venceram dentre nós, a Eleusa que está passando por isso, o Fabiano e a Marcela, que são fortes para se dedicarem ao seu filho. Mas não é só aquele que tem enfermidade. Quantos de nós passamos pela perda dos nossos queridos, às vezes arrancados abruptamente, como os pais da Tereza e da Lina, num acidente de trânsito, ou perderam o seu filho, como a Roseli. Queridos, nós somos fortes, amados. E o que o inimigo tem feito, não só tentando entenebrecer nossa visão da força de Deus, é descolorir a nossa força. E nós hoje somos conduzidos por essa corrente que diz que o ser humano é fraco. Não é verdade, irmãos. E muitas vezes os pais são responsáveis por fazerem dos seus filhos pessoas fracas, colocando sobre seus filhos medos. Ó, fica quieto aí, senão eu vou te levar no médico e vai te dar uma injeção. Aí o filho fica com medo de injeção. Irmãos, não tem sentido eu e você termos medo de coisa tão pequena. Medo de uma agulha de injeção. Aí eu desmaio. Outros têm medo de insetos. Eu tenho medo de inseto. Se vê uma luz piscando lá no meio do mato, acha que é um OVNI. Não vai lá ver. Gostei da Eleusa falando, Maurício pegou a lanterna e foi lá. Sem medo, né, Maurício? Irmãos, o Senhor nos fez homens e mulheres fortes, que não precisam temer nada, que passam pelos problemas da vida, e às vezes os problemas machucam o nosso coração, mas a força do Senhor foi colocada aqui dentro de mim e de você. Eu vou ler um texto aqui para você, deixa aí aberto, Isaías, abra em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, 33. Diz assim, a partir do verso 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Daniel, abaixa um retorno um pouco mais, por favor. Queridos, esse é o grupo de heróis da fé.
Você lê aqui a história de homens e mulheres o quê? Corajosos, fortes. Só que herói da fé é o convite que Deus faz a você e a mim, qualquer um de nós que estamos aqui assentados nessa noite, podemos fazer parte desta relação, porque o Senhor deu força a cada um de nós. O Senhor nos deu força, o Senhor deu a você força, você já traz no seu DNA de alma, da parte do Deus vivo e verdadeiro. Não caia na mentira do diabo, que tenta dizer que você é fraco. Não caia. Pai querido de criança pequena aí, não ensine o seu filho a ser fraco. Não fique colocando limite para ele, para ela, é o que o mundo faz hoje. Há um tempo atrás eu fui no médico, a Teresa estava na escola, aí eu fui de Uber, depois acho que o Edelson me buscou, não sei quem me buscou. O Marcos me buscou. Quando eu estava com esse trem do coração, parecia infarto, eu fui um dia, e aí eu estava conversando com a moça, lá a enfermeira que ia me aplicar, aí ela falou, nossa, como que avançou, e ela já era uma senhora, falou assim, eu me lembro da época que a gente fervia seringa de vidro, aí ela falou assim, a gente reaproveitava as agulhas, não era só a seringa, fervia a seringa e a agulha. E hoje o escalco é de um plástico todo especial, que entra lá nem faz nada. E ela falou assim, gente, às vezes uma seringa podia infectar 100 pessoas. Os mais velhos aqui são da época que só ia no médico depois do 3º ou 4º dia de febre. Ficava lá em casa, dando, né? Não, Shirley, cuidando do menino, pondo o lenço molhado na cabeça, né? Chá de limão, misericórdia. A nebulização que eu fiz na minha casa, eu não sei se era assim na sua, era uma espécie de bule com um saco de pão de papel que você ficava aspirando o negócio, um calor no fogão, e ninguém morria. Hoje a gente vai no médico, no plano de saúde está lotado, você já viu? Sabe por quê? A criança não pode ter dor durante 3 horas, vai para o médico. 3 horas, está com dor, vai para o médico. Vamos para o médico, senão o menino vai morrer. Irmãos, nós estamos criando gerações amedrontadas, nós colocamos medo em tudo, não pode sair de casa, não pode pegar um ônibus. Nós precisamos entender que nós somos fortes e o nosso Deus é forte. Se alguma coisa acontecer com você, é porque primeiro venceu a sua força, segundo, porque o seu Deus deixou. Sabe quem protege o seu filho, pai? É o seu Deus. Não é você, é o seu Deus. O seu filho, a sua filha é mais amado pelo Senhor do que por você. Nós precisamos entender isso. O inimigo também tem cegado os nossos olhos. Eu dei uma aula há pouco tempo atrás falando sobre a força do inimigo. Ele lança sim a depressão, ele lança a angústia, ele lança o medo, ele lança a ansiedade, ele lança a insegurança, e nós deixamos, como Pedro, de olhar para o Senhor. Deus é naturalmente forte, e Ele criou filhos fortes como Ele. Amém? Terceira verdade. O nosso Deus forte sabe que passamos pelas crises. O nosso Deus forte sabe que passamos pelas crises. Você pode repetir? O nosso Deus forte sabe que passamos pelas crises. Irmãos, antes que alguém saia daqui achando que é o super-homem, que vai parar os carros com a mão, nós somos fortes, mas não somos onipotentes. Nós somos fortes, mas não somos infinitos. Nós somos fortes, mas não somos ilimitados. Na realidade, Deus resolveu criar um povo, um corpo. E como tem mais de um,
não pode ser onipotente. Só pode ser onipotente aquele que é um só. Por isso o nosso Deus é único, só tem um Deus. Então Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele é tudo aquilo. Nós não, nós temos finitude, nós somos limitados. Então a nossa força tem limite. E o Senhor sabe que nós passamos pela crise, e a crise é o momento que vem, e no meio da nossa força nos solapa, cava debaixo da nossa força, e de repente nós afundamos. O Senhor sabe que somos pó, e Ele trata comigo e com você no meio da nossa fraqueza, quando a nossa força se vai pelo buraco. E o meu ponto da minha mensagem é exatamente esse, porque nós somos fortes à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos onipotentes. Isto quer dizer que nós falhamos. Quando a minha mãe, eu já contei isso, ficou doente, ela teve um tumor cerebral, mas a gente não sabia, ela teve um desvio de comportamento, e o desvio de comportamento afetou a censura dela, e ela ficou completamente maluca, falando coisas estranhas, xingando palavrão. Minha mãe era uma mulher santa, só que ela perdeu a censura, e ela ficou completamente descontrolada, e nós levamos em vários médicos, e no meio daquela crise, eu mesmo estava entrando em crise, falei, não pode, alguma coisa está errada. E um dia eu fui conversar com um pastor amigo meu, e ele, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, leu um versículo para mim no Salmo 119, falou assim, eu vou te dar uma palavra, e disse assim, tenho visto, diz o versículo, que para toda perfeição há um limite. Há um limite. Então a crise mostra o nosso limite. Às vezes a crise é um problema de enfermidade. Às vezes a crise é um problema financeiro. Às vezes a crise é uma insegurança. Nós, igreja, o Zezé disse bem aqui, nosso pastor, que nós trabalhamos com moradores de rua, e os moradores que estão na rua são aqueles que passaram por uma crise. Eles estão na rua, a maior parte deles, talvez quase todos, passaram por uma crise, e aquela crise foi tão forte, que eles fugiram para as ruas. Então a crise faz parte da minha vida e da sua, e o nosso Deus sabe disso, e Ele está pronto, porque Ele é Deus Criador, Ele é Deus mantenedor, mas Ele também é Deus que intervém. Ele está pronto para intervir, quando nós passarmos pelas crises. Ele conhece o meu limite, e Ele conhece o seu limite, e deixa eu falar para você, você tem limite. Eu não sei o que é melhor para você saber, se você é forte, ou se você tem limite. Talvez aquele que está na sua fraqueza, e está lá embaixo, precisa saber que é forte, e aquele que está lá se achando, precisa saber, cuidado, você tem limite. Você tem limite. E o limite se rompe, dependendo da crise pela qual nós passamos. E qualquer um de nós está sujeito a se romper. Guarde isso. Não ache que você não vai se romper. Por isso o Senhor não nos deu onipotência, queridos. Porque nós, do jeito que somos susceptíveis às quedas, se tivéssemos essa tal de onipotência, nós seríamos prepotentes. Porque fracos como somos, alguns de nós são tão arrogantes, tão prepotentes, se acham melhores que os outros, querem impor a sua vontade, querem determinar os rumos. Então o Senhor nos deu limites. E quando chegam as crises, chega então o quarto e último ponto da minha mensagem. Quando passamos por crises, basta procurar socorro naquele que é forte. Quando passarmos por crises, basta procurarmos socorro naquele que é forte. Você pode repetir? Já guardou? Quando passarmos... Só você. Ele é forte, irmãos. Ele é forte. E Ele intervém.
E sabe de uma coisa? Ele não tem vergonha das nossas fraquezas. Ele não tem vergonha das nossas fraquezas. Eis o profeta Elias, homem de Deus, forte, desafiador de reis e rainhas cruéis. E de repente eis o profeta, fujão, covarde, amedrontado, pedindo para si a morte. Mas o Senhor não tem vergonha de Elias. O Senhor não tem vergonha de você, não tem vergonha de mim. Não interessa, Ele vai atrás. E Ele falou assim: Elias, fica na beira da caverna. E sabe o que passou Eleusa na frente da caverna? Uma luz. Era de um fogo, mas era uma luz. Ele faz isso. Ele, quando vai nos fortalecer, Ele nos dá uma visão, Ele nos mostra o que Ele quer fazer, Ele nos mostra o caminho, às vezes através de uma palavra, de um irmão, de uma irmã, de uma mensagem, através de uma música que toca o nosso coração, através do falar do Espírito Santo no nosso íntimo. Mas Ele não tem vergonha das nossas fraquezas. Não importa se você passar por uma crise, não importa se você fraquejar, o que você não pode é tirar os olhos daquele que é forte, porque no meio da sua fraqueza, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer isso. Na realidade, Ele é forte para isso, porque não tem sentido nele ter tanta força e ser tão autossuficiente, se Ele não puder dividir isso, e Ele quer dividir, diabo, por isso Ele nos criou. Ele quer dividir, Ele quer que eu e você corramos para Ele, como uma criança corre para o seu pai e diz assim: socorro, papai, socorro, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor tem força suficiente para me socorrer, e Ele vai socorrer quem for fraco demais, quem chegou no limite. Ele está com a mão estendida e Ele vai dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele vai acompanhar cada fase do tratamento. Ele vai acompanhar o momento que falta o recurso para o sustento. Ele vai acompanhar quando toda a porta estiver fechada. O Deus forte estará presente. Volte para Isaías 40, por favor. Versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Esta aqui é a mais famosa das murmurações. Esta é a murmuração que nós encontramos na boca de Moisés. Esta é a murmuração que nós encontramos na boca do profeta Elias. Esta é a murmuração que nós encontramos em Jó. Esta é a murmuração que nós encontramos nas nossas bocas. Quando nós achamos que Deus não está olhando para nós, quando nós achamos que estamos sofrendo demais, que estamos passando por uma situação complicada, que as pessoas viraram as costas, que ninguém nos ajuda, que Deus nos abandonou, Ele diz: por que dizes isso? Eu sou Deus. Eu conheço o seu limite, eu conheço a sua fraqueza, eu estou do seu lado, eu ando sobre a tempestade. E o texto continua, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador, o Senhor dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? O versículo termina dizendo, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quando alguém reclama, quando alguém murmura, está tentando esquadrinhar, está tentando ir onde Deus não está ou não vai. Quer pensar o pensamento de Deus. Ah, Deus, eu achava que o Senhor devia fazer desse jeito. E Deus está dizendo, peraí, quem é que esquadrinha o entendimento de quem? Você não sabe que plano eu tenho para você. Você não sabe que os meus olhos estão na sua vida. Você não sabe que o que você está passando vai te deixar mais forte do que você é.
É assim que Deus trata. E eu e você não podemos esquadrinhar o entendimento de um Deus tão forte e onipotente. Não podemos, irmãos. Nós não conseguimos entender os planos. Por isso nós temos que confiar. E queridos, esse Deus forte ama nos fortalecer. O nosso Deus forte ama nos fortalecer. Você pode falar isso comigo? O nosso Deus forte ama nos fortalecer. Você pode falar mais forte? O nosso Deus forte ama nos fortalecer. Ama de paixão. Quer ver? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nenhum. O vigor se esvaiu. Pá. Olhando aquele menino na praia ao meu lado, eu fiquei pensando, será que ele não tem nenhum vigor? Ali naquela hora. E vi que na realidade ele tinha. Mesmo no limite da enfermidade, talvez uma das mais agressivas que exista na face da terra, ele tinha vigor. Estava ali na praia, sendo tocado pelo sol. Um dia, aquele limite que está no seu cérebro vai ser tirado, e aquela criança vai estar no céu, na presença do Deus forte, que permitiu que ele passasse por esse transtorno aqui na terra. Mas quando não há vigor algum é zero, aquele que é forte o suficiente, concede força. Concede força. Por isso Paulo fala assim, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu não tenho força, eu tenho a força de Deus. Ela me sustenta. O versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Essa aqui é uma ironia, porque o jovem costuma ser o mais forte. A gente vinha no carro conversando, e a Tereza falou assim, Samuel, você se considera jovem? A gente veio falando sobre idade, meia-idade, velho. Você se considera velho ou jovem? Eu me considero jovem. Estou super jovem. Pois bem, jovens, William, Mateus, jogador de basquete, Nicolas, Marcos, Laura, Júlia, Mari, os jovens, vocês, se cansam, aqueles que são os mais fortes, se cansam e se fatigam, e os moços também caem de exaustão, mas diz o último versículo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Somos nós, irmãos. Se você está no seu limite, se a crise se abateu sobre você, espere no Senhor, renove a sua força, lance o medo fora, o inimigo vai te atacar, porque ele não tem dó, ele ataca qualquer um de nós aqui, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser quem for, ele vai atacar. Ele quer tirar a sua força, ele quer te enganar e dizer que você não tem condições, mas o Senhor diz o contrário. Ele é Deus forte, ele é Deus que renova as forças, e se você estiver no seu limite, ele te levanta. Ele levanta. Eu quero terminar falando sobre o ato de força que Deus mais valoriza. O ato de força que Deus mais valoriza é a humildade. A humildade não parece força. A humildade, na realidade, parece fraqueza. A humildade parece uma fragilidade.
Mas o Senhor ama essa tal de humildade. De alguém que diz assim: eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Eu vou afundar. Senhor, socorre-me. O Senhor ama isso. E aquilo que parece frágil aos olhos humanos é extremamente forte aos olhos divinos. E quando ele enxerga um ato de humildade de alguém que não pode fazer mais nada, mas se lança no Senhor, o Senhor abraça essa pessoa e dá a essa pessoa força sobre-humana para vencer qualquer situação e qualquer dificuldade, para vencer qualquer tentação, para vencer depressão, angústia, opressão, para vencer qualquer que seja patologia. Quando alguém descansa e confia no Senhor, a força do Senhor trabalha por esta pessoa. Esse é o nosso Deus. Ele colocou essa mensagem no meu coração hoje, para trazer para você e para mim. Eu tenho os ouvidos mais próximos da minha boca. Depois são os seus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei quem o meu Deus é. Eu sei o que Ele criou. Eu sei que não há ninguém tão forte como Ele. Sei que Ele fez você forte também, mas você tem os seus limites. E para a hora dos seus limites, para o momento da sua crise, o Senhor estende a mão e diz: eu estou aqui. Eu te socorro. Eu te levanto. Eu renovo as suas forças. Eu multiplico as suas forças. Para você subir com asas como águias. Eu não sei como você está, mas eu sei quem o meu Deus é. E eu quero orar por você agora. Não na minha força, mas no nome de Jesus Cristo. Esse nome, irmãos, tem poder. Ah, esse nome tem poder. Não é meu, não é o meu nome. É o nome de Jesus. E eu o uso com muito temor. Quero orar por você. Se você está vivendo hoje um momento de crise, de fraqueza, se você está vivendo um momento que você precisa de renovação, que você precisa de força divina, é com você que eu estou falando agora e é por você que eu quero orar. No nome desse Deus que estende o céu de estrelas que nos cobre agora, mas está aqui dentro e vê o seu coração para renovar e fortalecer a sua vida. Se você, no seu ato de humildade, precisa dizer: Pai, eu estou fraco e preciso ser fortalecido, eu quero orar por você e convido você que quer dizer isso para o Senhor a ficar em pé no seu lugar e nós vamos orar juntos no nome de Jesus. Aí no seu coração, diga para o Senhor, confesse a sua fraqueza. Aí no seu coração diga: Senhor, está aqui, ó, isso eu não aguento, está difícil para mim, está além das minhas forças, está além do meu limite, eu não tenho condições mesmo, mas eu sei que o Senhor é o Deus forte, verdadeiro e vivo. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Senhor, eu quero, no nome de Jesus Cristo, colocar os teus filhos diante do Senhor agora. Porque na realidade, quem sou eu para renovar qualquer um que está aqui? Quem sou eu para dar novo vigor? Quem sou eu para dar força para que o teu filho e a tua filha subam com asas como águias? Mas o Senhor está neste lugar, e o Senhor não colocou essa mensagem no meu coração à toa, nem deu esta experiência sobrenatural para Eleus e para o Maurício, para que eles testemunhassem como dizendo: eu faço isso.
eu renovo mesmo. Eu não deixo os meus filhos sozinhos. Então, meu Deus, escuta a oração dos teus filhos e vem agora e renova, fortalece, coloca de pé, dá um novo ânimo para quem está perdido, mostra uma direção nova e clara, como uma luz brilhante. Para quem está aflito, dá paz dizendo: eu te dou a paz, a minha paz eu te dou, não a dou como o mundo a dá. Para quem está indeciso, dá agora uma força de decisão que vem do céu. Para quem está fraco na sua saúde, Senhor, renova o físico do teu filho, da tua filha, renova o físico, as células. Para quem está abatido, levanta o ânimo, meu Deus, como aquela comida que o Senhor deu para Elias, dá agora para o teu filho, para a tua filha, uma comida espiritual, para o teu filho sair daqui animado, disposto. Espírito Santo, faz algo novo na vida dos teus filhos e algo forte. Marca a vida de cada um com força. Força do Senhor. Força que transborda, que transcende. Força que vai muito além do que a gente pode imaginar. Fortalece cada um dos teus filhos nesta hora com o teu poder, com a tua força. E aquele que espera no Senhor será renovado. Meu Deus, eu faço prova da tua palavra. O Senhor disse aqui na tua palavra: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor, se o Senhor disse renova as forças dos teus filhos, faze-os subir com asas como águias, e deles esse vigor, que não vai fazer com que eles se cansem, mas eles caminharão e correrão na força do teu Espírito Santo. Eu oro pelos meus amados nesta hora, e oro no nome daquele que é forte o suficiente para vencer a morte, para reinar soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu e voltará um dia soberanamente para reinar sobre nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.